Eu estou voltando no perfil de hoje, conversando com o ator, diretor e produtor Leandro Santana. Leandro, deixei uma pergunta para você. O que ficou daqueles ensinamentos lá do comecinho, do Neco, por exemplo, que foi um primeiro diretor que te acompanhou por muito tempo? Tem alguma coisa que ficou e que acompanha o Leandro Santana, ator, hoje, 20 anos depois? Com certeza. Esse momento, esse período da vida, o incrível também desse processo que a gente vivia com o Neco, com o Rogério, é que o Neco tinha a loucura de colocar 50, 60 pessoas em cena. Então, a gente acabou, assim, sem querer ou propositalmente, criando um network disso incrível, né? Porque até hoje a gente faz trabalhos indicados por amigos, que continuam na carreira, que são dessa época, que estão em cena, que estão juntos. E ficou muito o que a gente tinha de mais precioso nesse momento, que era o desejo e a seriedade de fazer o teatro com vontade mesmo. Então não tinha um obstáculozinho, uma dificuldadezinha, não tinha. Era superação o tempo inteiro. É a essência máxima mesmo do teatro, né? Na gana, na força. E a gente superava as dificuldades porque tinha o interesse, o desejo de fazer, então tinha um compromisso, toda a seriedade com o horário, com o entendimento de estar ali, a importância do que você estava fazendo. Tudo isso era conversado, dialogado, tratado conosco. Quantas vezes a gente sentou para ouvir o Caran, que eu falei aqui, o Ricardo Blá, o Neco, o Rogério, e a gente ouvindo e aprendendo e trocando com essas pessoas. Não era só uma coisa de chegar lá, ensaiar, fazer o espetáculo e ir embora para casa. Era uma preparação para a profissão em si. Era uma preparação para a profissão em si. E era uma coisa incrível, porque a gente tinha todas essas oficinas que eu fui falando, que não era só a coisa do ser ator, né? Você tinha ali o momento de você também aprender como é que construía o adereço, o cenário, o figurino e a preparação vocal, a Daniela Visco, Sueli Guerra, todo mundo fazendo um trabalho incrível com a gente lá, Charles Kahn. Entender a dinâmica da profissão, né? Sim. Como é que ela realmente funciona. Sim. E aí você vai e cria a companhia Queimados em Cena, que existe há 14 anos, é sucesso, eu conheço vários integrantes dela, então posso falar assim, numa boa, com conhecimento de causa. Então eu te pergunto, como pintou essa ideia e como é que é o desafio de manter uma companhia, como a gente está falando, num lugar onde não existe nenhum olhar público para aquilo, nenhum interesse, né? O teatro já não desperta esse interesse todo, seja onde for. Mas vamos combinar que fica mais complexo dessa forma. Como é que pintou essa ideia? Então, em 98 eu resolvi produzir um espetáculo, né? Produzir um primeiro trabalho, assim. Eu vinha até o Tablado conversar com a Maria Clara Machado. Uma maravilhosa criatura, que saudade dela. Nossa. Eu vim assim, aquela coisa ainda do adolescente, né? Aproveitar essa fase, né? Que tem uns abusos que são bons, que são permitidos nessa época. E aí vim aqui no Tablado e comecei, olha, eu sei que tem essa coisa do direito autoral, mas eu não tenho a menor ideia como eu faço para conseguir um dinheiro para pagar isso. Eu quero saber se a senhora me libera para montar um espetáculo infantil seu, porque eu sei que lá vai ser bacana se a gente conseguir fazer um infantil para aproximar as crianças do universo do teatro, para ir para a escola, levar a peça e tal. Não, meu filho, você vai lá, faz lá, não sei o que e tal. Me explicou mais ou menos como era a burocracia da coisa. Mas vai lá, faz lá. E qual era a peça? A Bruxinha que era boa. Aí montei em 98 e tal. E quando terminou a temporada da Bruxinha que era boa, que tem uma coisa interessante também, a gente fazia no auditório de uma escola. Não tinha teatro em Queimados. Então era o auditório de uma escola pública, que a gente chegava lá sábado de manhã, pegava as cadeiras das salas, botava no auditório, aí fazia apresentação de sábado, fazia apresentação de domingo, refletor de lata de massa de tomate e tal. E domingo, quando acabava a apresentação, devolvia as cadeiras para a sala de aula. Tinha público? Tinha público, olha que bacana. Tinha um ótimo Isso público. É que é o mais interessante. Íamos para feira, para passarela, para panfletar, para divulgar, para a rádio comunitária da cidade. E aí fui pro comércio, né, pedir ajuda para montar, porque, bom, o esquema é esse. A Dada Maia me explicou mais ou menos como é que eu tenho que fazer a carta de apoio, eu vou lá no comércio e fiz tudo. Então comecei ali a fazer uma primeira produção. Quando acabou o espetáculo, eu fiquei interessado, com desejo de que aquilo fosse tivesse uma continuidade.
Então eu comecei a procurar atores, amigos da Baixada, de Queimados, chamar ex-alunos, e aí a gente foi se reunindo para fazer uma coisa ou outra, um espetáculo ou outro. Ainda Mas na escola? Não. Ou já tinha assim. Ainda usando a escola como ainda no o auditório da principal, escola, no caso. Colégio Estadual, Prefeito Luiz Guimarães. E aí, mas isso ainda não virou uma companhia. A gente montou Crônicas do Veríssimo, montou Navalha na Carne, montou várias coisas, mas sem ainda esse caráter de ser um grupo, ser uma companhia. A gente foi experimentando e fazendo coisas. Depois a gente foi percebendo que isso já tinha uma cara, que a gente tinha um pequeno repertório, que a gente tinha escolhas que caminhavam sempre para um lugar. Que escolhas eram tinha um essas? público. Que lugar era mais ou menos esse? Textos clássicos que a gente queria, que a gente tinha interesse de apresentar ao público, né? Com um certo pensamento, não sei se pretensioso ou pueril, mas assim, um certo pensamento de que a gente precisava apresentar um cotidiano do fazer teatral que era muito comum no Rio, mas que era incomum na cidade de Queimados. Então a gente começou a fazer essa escolha dos clássicos e resolvemos oficializar essa coisa do grupo, da companhia. Vamos criar um grupo, vamos criar uma companhia. Então a companhia não é minha, é de um grupo de amigos, um grupo de atores que trabalham juntos há anos, e nós criamos juntos a companhia teatral Queimados em Cena, com esse nome já, que era uma brincadeira já, para homenagear o grupo Os Privilegiados, né? E o nosso desejo também de botar o nome da cidade num outro lugar, num lugar não só no lugar da violência, no lugar comum e corriqueiro que ele sempre esteve, né? Então a ideia era trazer o nome da cidade para a cena de teatro, para a cultura. E a gente criou juntos a Companhia Teatral Queimados em Cena. E vocês conseguem desenvolver um repertório contínuo, sim, apesar das dificuldades naturais? Sim, o primeiro espetáculo foi o Alto da Compadecida, que a gente fez um sucesso, ficou um tempão fazendo e tal, e depois continuamos fazendo um monte de coisa, infantis, adultos, fizemos muitos espetáculos nas ruas de Queimados, fomos para os bairros da periferia fazer o Médico à Força do Molière, levar para os bairros mais afastados da cidade. E a recepção é sempre ótima, não é? Magnífica, calorosa e ótima. Sempre né? calorosa. Aí a gente começou também a agir em rede, né? A agir não só por Queimados, mas agir também pela Baixada. Pensar um pouco mais amplo, né? Nós ganhamos um edital do governo do estado para montar um espetáculo de rua, que a gente já estava com essa expertise da rua, e aí montamos o Inspetor-Geral do Gogol, e convidamos um diretor de Nova Iguaçu, que é o Lino Roca, o diretor musical, que é o Beto Gaspari de Caxias, e fomos fazer um teste de elenco em cada uma das cidades da Baixada Fluminense. Então a gente percorreu as cidades da Baixada para selecionar atores, depois voltamos, depois de 3 meses, voltamos nessas cidades para apresentar o Inspetor-Geral nas praças da Baixada. E foi um espetáculo incrível, que a gente começou a fazer essa junção da galera da Baixada em torno desse fazer comum. O Lino Roca já tinha a história toda da Rede Baixada em Cena, e a gente chamou ele também para dirigir o espetáculo por isso. Você também propõe aulas de teatro? Sim. No Queimados em Cena é uma das propostas, não é só... O Queimados em Cena a gente parou de ensaiar em escolas e nos lugares que eu dava aula, ou em algum lugar que emprestava espaço pra gente, e a gente alugou um imóvel. A gente alugou uma loja no centro de Queimados e transformou na nossa sede, nosso espaço cultural, onde a gente tinha diversas atividades, cineclube... Além do teatro, você propunha outras atividades culturais. E as aulas de teatro para crianças. E você conseguia levar professores, por exemplo, que não eram da Baixada para dar capacitação lá? Isso funciona? Fizemos trocas incríveis, conseguimos até parcerias incríveis com autarquias de governo, Ministério, Secretaria Estadual, para que oficinas, por exemplo, de reciclagem de atores... Queremos fazer uma oficina de reciclagem de atores na Baixada Fluminense. Onde vai ser? Espaço Cultural Queimados em Cena. Era no teu espaço?
Foi um momento incrível. E você ultrapassou o teatro, você migrou também para a televisão e para o cinema. Na televisão você fez ótimas participações, Avenida Brasil, um monte de coisa muito legal. Como é que você chegou na TV e foi mais difícil para você, que vem de um espaço que não é tão reconhecido dentro do teatro, chegar na TV? Como é que isso funcionou na sua vida? Olha, eu fazendo teatro, em 98 mesmo, fazia o Anjo Negro lá na Unirio, que foi uma coisa bacana também. O Bruno Rodrigues, meu amigo, fazia o espetáculo e quando teve a oportunidade de convidar gente de fora para participar, ele me chamou para fazer o espetáculo e uma produtora de elenco da Globo foi lá assistir e convidou eu e mais 3 atores para fazermos lá o cadastro. Fizemos o cadastro, não sabia se aquilo ia dar em alguma coisa. Logo depois me chamaram para fazer uma participação na novelinha da Angélica, Caça-Talentos. E depois não parei mais de fazer participações, né? Várias participações especiais em alguns trabalhos. A dificuldade existe, ela não posso dizer que é a mesma para todos, mas ela existe, ela é real. E talvez o mais complexo seja você conseguir um espaço para mostrar que você pode fazer algo além daquilo, né? Isso talvez seja o mais complexo na área da TV, porque a gente sempre tem um potencial que é esticado ao máximo no teatro, que a gente tem mais tempo, que a gente tem mais espaço para trabalhar e mostrar o que a gente pode fazer. Agora, por exemplo, com a Márcia do Vale, estou fazendo o Lima, que é uma coisa grande, um trabalho bacana, que a gente consegue potencializar o trabalho de ator, né? Um solo sobre a vida e a obra de um gênio da literatura brasileira, que é o Lima Barreto. E você estranhou o espaço da televisão quando você chegou? Um pouco, porque eu já tinha algum conforto, né? Já era uma zona de conforto para mim interpretar no teatro. Então, assim, as delimitações de interpretação são um pouco... mas é uma coisa que também você pegou a manha, vai. Né? Não é um bicho de 7 cabeças, é uma dificuldade primeira. Né? Uma dificuldade de ser... E na vida prática, muda realmente alguma coisa para o ator fazer televisão? Pelo menos na sua experiência, mudou? Sim, com certeza. Infelizmente, a gente vive... cercado por esse universo midiático, né? E de alguma forma ou de outra você acaba conseguindo algum reconhecimento prático quando você faz algum trabalho na TV. Então isso numa cidade como Queimados é mais forte ainda, né? Então para você ter alguma respeitabilidade do trabalho que você vinha fazendo só no teatro, quando você faz alguma coisa na TV, essa muda relação, a dinâmica. Com certeza. Acontecem realmente mais convites, mais reconhecimento, as coisas começam a fluir melhor. Sim, você falou da questão dos papéis, você falou a gente tem que provar que a gente pode ir além do que aquilo que nos dão inicialmente. Essa questão passa também por você ser negro? Isso também te acontece? Com certeza. E é difícil, às vezes, até das pessoas que não estão nessa condição entenderem do que a gente está falando. Porque, na verdade, o que acontece é isso. A gente é convocado e por um desejo de realizar, um desejo de fazer, um desejo de se manter no mercado, no métier, você, muitas das vezes, até acaba aceitando uma colocação, um personagem, um posto que você percebe que não é bem o que você gostaria de fazer. E, na verdade, a maior quantidade de ofertas que se tem para os atores negros é exatamente essa. Personagens subalternos, personagens estereotipados, né? Você vê, isso aí não é uma invenção, é só você ligar a TV e ver, constatar, né, o que a gente fala. Isso está mudando ou não? A passos de tartaruga. Muda muito devagar, a gente vê coisas pontuais acontecendo, é maravilhoso quando a gente vê coisas pontuais acontecendo, mas é incrível como é difícil ainda hoje, em 2018, a gente tentar explicar para as pessoas
que é uma coisa, por exemplo, como a similitude, que é uma coisa tão exigida, não sei se é necessário, mas que ela é exigida no campo da arte, ela é. E às vezes essa similitude ela só serve para um determinado recorte e para outros não. Então, assim, você tem que parecer com o personagem, ou você tem que ter um determinado estereótipo, um determinado biotipo. Isso serve para algumas coisas e para outras não. Eu vou colocar mais lenha na fogueira, eu vou deixar para você responder no próximo bloco. Segundo a artista e publicitária Luana Genot, a maior dificuldade da sociedade é fazer as pessoas entenderem o que é o racismo. No caso dela, modelo, ela chegou na agência no seu primeiro trabalho e recebeu a seguinte informação: você é bonita, você está dentro da qualificação de modelo, porém você vai sempre ganhar menos do que as outras modelos brancas e terá muito mais dificuldade em conseguir trabalho. Eu queria saber o que você pensa sobre isso, se concorda, discorda, concorda mais aqui ou discorda mais ali. Mas no próximo bloco, porque nesse a gente já vai fazer um rapidíssimo intervalo e você não vai perder esse papo aqui com Leandro Santana. Eu volto já, é rapidinho.